Glória a Deus pelas nossas vidas. Estamos aqui com mais um culto online. Glória a Deus. Abba Pai, né? Então, nós tivemos aí 2 cultos, nós não podemos estar aqui presente, mas hoje damos continuidade. Vamos louvar um corinho, primeiramente, e depois nós vamos estar orando e ministrando a palavra para nossas vidas. A palavra é para nossas vidas. A palavra de Deus é para nossas vidas. Você vai compreender algumas coisas muito importantes hoje, em poucos minutos. Vamos lá. Amada do Pai, unida pela fé, juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Mais uma vez. Somos uma família amada do Pai, unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Irmão, você é um vencedor. Eu declaro pelo poder da palavra de Deus que você é um vencedor, ou mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra é o poder de Deus. A palavra é aonde o Espírito Santo de Deus age nas nossas vidas através da palavra. Depois da cruz, o Evangelho é diferente do Evangelho antes da cruz. Já foi ministrado aqui e nós estamos ministrando estas palavras, estas lives, esses cultos, para que você entenda o verdadeiro sentido do Evangelho. Não é o Evangelho que é essa palavra que vai te salvar, porque se você foi escolhido por Cristo, por Deus, você já está salvo. Seu espírito já está salvo. Se é um eleito, se é um escolhido, você está salvo. Mas temos que aprender muitas coisas, como andar neste mundo. Porque nem tudo que nós fazemos nesse mundo, Deus agrada. É por isso que nós vamos falar hoje sobre doutrina. Doutrina, o que é doutrina? É ensinamento. E o Evangelho da Graça nos ensina como andar neste mundo. É fácil? Não é. Mas é o que Deus quer que façamos na nossa vida, para que nós possamos conservar o nosso espírito que veio do céu santo e o nosso corpo carnal não entrar nas tentações dos desejos deste mundo. Vamos à palavra neste momento. Vamos falar sobre o quê? Doutrina. Mais uma vez, nós vamos falar sobre doutrina, ensinamentos. Glória a Deus pelas nossas vidas. A palavra de Deus, a palavra que Jesus pregou é a palavra simples e humilde. O Evangelho que nós pregamos não precisa de interpretação, porque ele já está revelado. Era um mistério que estava oculto. O capítulo 1 de Efésios fala sobre esse mistério. Estava oculto, ele estava oculto. Depois da cruz foi revelado
através de um apóstolo, para ser direcionado a nós que éramos gentios. Eu era gentio, agora não sou mais, porque eu fui adotado, porque eu não era filho legítimo, sendo estrangeiro que é o gentio, Deus nos adotou por meio de Cristo, através da fé. Então nós vamos ler um texto aqui falando sobre doutrina. Vou pegar a palavra aqui. Essa minha Bíblia, a tradução é um pouco difícil, a tradução. Eu tenho outras ali, mas não peguei para uma atualizada, mas a palavra de Deus não é de confusão. Com certeza, entendemos e compreendemos, porque o Espírito Santo é quem nos faz entender e compreender a palavra. Não é homens que faz. Eu estou pregando para que você entenda, mas quem vai dar o verdadeiro entendimento na tua vida é o Espírito Santo, que está em ti. Ele está em mim, está nas pessoas que estão aqui nesse recinto, nessa sala, e em você. Pode, às vezes, não estar manifestado na tua vida, agindo na tua vida, por falta de você conhecer a palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer agora. Você pode abrir no livro histórico de Mateus, capítulo 16. Todo o assunto que nós lemos na palavra, dentro do assunto, dentro do texto, tem vários temas. Vários temas. E nesse tema de hoje nós vamos falar sobre doutrina. Que Jesus, nesse texto aqui, vai falar sobre fermento. O que é fermento? É a doutrina. Né? Então, quando a Bíblia, você vê em algum local, pelo entendimento que nós temos, quando está falando de fermento, aquele que põe no bolo, aquele que põe no pão, nós sabemos. Quando está falando de outro assunto, nós compreendemos também, porque graças a Deus, nós nascemos dotados de inteligência. Não de nós mesmos. Deus colocou em nós. Você sabia, meu querido? Olha, você que está aí nos ouvindo, nos vendo, quando Deus te gerou no ventre de tua mãe, Ele te capacitou. Tudo que você precisa para viver nesse mundo está aqui na sua mente, no seu coração. E a palavra aqui, quando fala do coração, é onde está o nosso entendimento. Onde os ensinamentos vão ficar gravados aqui, no coração. Mateus 16, versículo 5 em diante. Nós vamos ler até o versículo 12. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Está vendo? Aqui já tem dois temas. Quem eram os fariseus? Quem eram os saduceus? Né? Mas nós vamos falar sobre doutrina. E Jesus está falando da doutrina desses dois grupos de pessoas. Fariseus e saduceus. Glória a Deus pelas nossas vidas. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, eles falavam entre si, né? Discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. É porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não tendes pães? Tendes pão? Aqui na Bíblia não está pães, é pão. Então aqui tem outro tema, pequena fé. Nós falamos aqui em vários cultos sobre a fé. As duas fés do Velho Testamento e a fé do Novo Testamento. Esta fé aqui que está falando é do Velho Testamento. Porque Jesus está se dirigindo a eles, homens de pequena fé. No Velho Testamento, a fé era importante e era a fé de cada um.
Por isso que Jesus, quando curava uma pessoa, ele dizia, a tua fé te salvou. Nunca vi uma fé tão grande em Israel. Porque as pessoas buscavam crer mais do que os outros. Alcançar mais do que os outros. Era a fé do Velho Testamento. Nós estamos lendo aqui no Velho Testamento, o livro de Mateus, Marcos, Lucas, eles foram colocados aqui como no Novo Testamento, mas conta a história de Jesus cumprindo a lei de Moisés. Jesus veio para cumprir a lei, anunciar o reino de Deus e morrer para salvar as pessoas, aniquilar o pecado na cruz e salvar as pessoas daquele pecado que tinha na lei de Moisés. A lei, por isso, meu querido, hoje quem tenta viver um só mandamento da lei de Moisés está afastado de Cristo. Está afastado de Cristo, vivendo pela sorte. Porque nós já vimos aqui, nos cultos passados, que para nós que estamos vivendo Cristo ressuscitado, a lei de Moisés morreu quando Cristo morreu na cruz. Quando Cristo morreu, Jesus morreu na cruz, a lei se cumpriu. E se cumprindo a lei, Jesus cumpriu a lei por nós. Que nós, se fôssemos hoje viver pela lei de Moisés, não daríamos conta. Porque na lei de Moisés você tinha que levar animais para sacrificar no templo. Animais. Pagar o preço. Hoje, depois da cruz, não precisa sacrificar animais, porque foi sacrificado um homem chamado Jesus pelas nossas vidas. Cristo, e ele morreu, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então, as pessoas às vezes falam, vamos entrar no outro assunto aqui. Às vezes as pessoas, eu não tenho paz, não tenho isso. A paz que a Bíblia fala depois da ressurreição de Cristo, a paz foi feita com o sangue de Cristo. Quando o sangue de Cristo foi derramado, gerou-se a paz para nós. Sem Cristo é impossível ter paz. Você pode viver momentos bons na sua vida, momentos de tranquilidade, mas com certeza a tempestade virá, e sem Cristo na tua vida, dificilmente você vai passar bocados difíceis na tua vida. Eu estou aqui pregando a palavra. Porque eu estou pregando a palavra, eu estou sujeito a isso também, a doenças, a tribulações, a tudo que tem nesse mundo nós estamos sujeitos, todos nós. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Olha, com Cristo na nossa vida é mais fácil resolver. Vamos ler aqui um versículo aqui, vamos fugir do texto aqui um pouquinho. Eu vou marcar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo, vamos ver aqui qual é o capítulo. 1 Coríntios 10, 13. Vamos ver aqui, ó. Eu comecei a falar sobre problema. Sobre paz, problemas, tribulações. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humanas. Está vendo? Todas as tentações que vêm para a nossa vida são humanas. É deste mundo. Não é Deus, não é o diabo. Sabe? Deus não tenta ninguém. Sabe? Deus não vai tentar um filho dele. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Preste atenção no que vai vir a seguir. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, nós estamos nesse mundo, e nós vimos aqui esse versículo que nós lemos, que a pessoa estando envolvida com Deus, Ele é fiel conosco. Ele é fiel com quem é fiel com Ele. Fiel não é você dar dinheiro para uma determinada denominação,
Não, ser fiel com Deus é você retribuir o amor. Nunca nós vamos retribuir da maneira que é para ser. Mas nós tentamos através da palavra. Jesus disse, amai-vos aos outros como eu vos amei. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo? Em todo versículo tem um item. Você vai ter a vida eterna, você precisa crer. Aquela fé que nós pregamos aqui precisa ser ativada na tua vida. Como é ativada? Através de ouvir a palavra de Deus. De ouvir a pregação. Está entendendo, meu querido? Minha querida. Então vamos prosseguir. Mateus 16, versículo 6, que nós estamos lendo. Vendo aqui é tudo humilde, que não tem filtro, não. Aqui é um celular gravando, de vez em quando toca. Mas com certeza a palavra vai chegar na tua vida. O poder de Deus chega na tua vida nesta noite, nesse dia. Não sei a hora que vai chegar, porque depois que nós demos o play aqui de encerramento dessa mensagem, ela vai estar na internet. Às vezes vai ter dias que você vai estar ouvindo e eu não vou estar aqui mais nessa terra. E você vai me conhecer através dessas pregações. Nós paramos aqui 16, versículo 6, nós lemos, pequena fé, sobre não teres pães, versículo 9. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, nós estamos falando sobre doutrina e Jesus. Você pode ler os livros históricos que as pessoas chamam de evangelho por não ter conhecimento da história, da palavra verdadeira, Então, Jesus falava ministrando em linguagem figurada. Ele falava através de parábolas, paradoxos, enigmas, comparações, até fábulas judaicas ele citou também. Porque Jesus, aqui que nós estamos lendo aqui, ele era judeu. Ele se torna o Cristo depois de ressuscitar. Isso aqui era o filho de Maria, Jesus de Nazaré. Ele veio para cumprir a lei, ele veio anunciar o reino de Deus que viria após a sua morte e a ressurreição, que hoje nós estamos vivendo em vida. O reino de Deus é em vida, querido. Depois que você morrer, sair desse corpo carnal e receber o corpo espiritual, você vai viver a vida eterna. Está entendendo como é que é as coisas? Então, à medida que nós formos ministrando, você vai compreendendo a palavra. Tem outros pregadores, amigo meu, irmão em Cristo Jesus, que já estão em ensinamentos adiantados. Nós estamos ainda no fundamento, edificando sobre o fundamento. Mas vai ter palavras profundas aqui, que se a pessoa não tiver com o dom da fé ativada, ela vai duvidar e vai falar heresia. Nunca ouvi isso. Mas você nunca ouviu isso porque as pessoas que pregam interessadas no dinheiro não vai pregar esse tipo de palavra. O verdadeiro evangelho. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos lugares que não pregam o verdadeiro evangelho, nunca você vai ter a libertação da sua vida. Você vai estar sempre aprisionado a uma determinada denominação. Vai ter um homem para te controlar, citar suas regras para você seguir. Nós, da graça, nós somos diferentes. Nós somos doutrinados através da fé. A nossa doutrina é através da fé. Não é através de estatuto de homem, não é através de um homem que se intitula pastor, não.
É a própria palavra que nos guia neste mundo. É a própria palavra que nos conduz nesse mundo, não é homem. Se você for andar por mandado de homem, você vai cair. Porque o homem que passa a doutrina para você, ele é falho. Nós somos santos no Espírito e imperfeito no corpo. O nosso corpo é imperfeito, não é perfeito. Tem defeitos no nosso corpo. Por mais bonito que sejamos aparentemente, somos cheios de defeitos. Por quê? Herdamos isso de Adão. As obras da carne estão todas aqui dentro desse corpo carnal. A concupiscência da carne. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8, versículo 1, que não há condenação, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que anda conforme o Espírito, não de conformidade com a carne, com a natureza carnal. Então nós, da graça, o Evangelho é para nos ensinar, para nos educar a andar no Espírito. É isso que Deus agrada, é a doutrina nossa. Nós estamos aqui 16, nós vamos ler o versículo 12. Jesus disse, o versículo 11 no final diz assim, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Que doutrina esses homens tinham? Eram dois grupos de judeus, fariseus e saduceus. Você pode pesquisar na internet e fazer a pergunta lá na internet, no Google, o que é fariseu, o que é saduceus, que ele vai responder de conformidade com a palavra. Eram grupos religiosos, temente à lei de Moisés. Mas eram dois grupos divergentes um do outro. Uns acreditavam em umas coisas e outros não acreditavam. Então tinha divisões desses grupos. Está entendendo, meu querido? E hoje, se nós formos olhar para o nosso mundo, quantas denominações tem por aí, que não é igreja? A igreja só existe uma igreja no mundo que é a igreja de Cristo, a que foi comprada com o sangue de Cristo. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, a igreja de Cristo foi comprada com o sangue do apóstolo. Né? Não é aquela que o homem vai lá, aluga um barracão e diz, isso aqui é a igreja. A igreja de Cristo. Ele ali alugou um local e pôs o nome de igreja. Como foi, querido, que você fala? Que eu falei? É o sangue de Cristo, não do apóstolo. A igreja foi comprada, eu pronunciei uma palavra errada, minha esposa está aqui me corrigindo. Graças, louvado seja Deus, né? Que bom, né? Eu pronunciei a palavra que a igreja verdadeira de Cristo, ela foi comprada com o sangue de Cristo. Está entendendo? Foi comprada com o sangue de Cristo. A verdadeira igreja está escrita lá em Efésios, no capítulo 4, se eu não me engano, é 5. Você lê o livro todo que você vai achar. A verdadeira igreja. Nós tínhamos uma denominação, de vez em quando eu posso. Era Comunidade Evangélica Paraíso de Deus. Era uma denominação. As pessoas que estavam lá dentro que são a igreja, o corpo de Cristo. Então nós nos reuníamos naquele local para louvar a Deus, ter comunhão uns com os outros e louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Comunhão um com os outros. Então, meu querido, nós entramos aqui na doutrina dos fariseus, outros estudos profundos que nós vamos ver futuramente. O versículo 12. Então, entenderam, nós estamos lendo o versículo 12 do capítulo 16 do livro histórico de Mateus. Livro histórico? Por quê, pastor? É livro histórico. Porque aqui não conta o que aconteceu depois da cruz. Conta só que Jesus ressuscitou. E depois que ele ressuscitou, o que aconteceu? Que Jesus aparece para um apóstolo e ele dá o evangelho. Esse evangelho que ele dá na mão do apóstolo, ele já tinha sido pré-anunciado para Abraão há milhares de anos, há muitos anos atrás.
tinha sido prenunciado para Abraão, que nós já pregamos aqui. Só que quando foi prenunciou para Abraão, não deu-se a revelação para Abraão. A revelação foi dada a um único apóstolo, o apóstolo Paulo. Que também ele escreveu tudo sobre o Evangelho, mas não deu para escrever tudo. Porque 2 anos antes do ano 70, ele foi decapitado, morto. Está entendendo? Ele estava esperando uma coisa e não viu a coisa acontecer, porque no ano 70, 2 anos antes do ano 70, que Jerusalém ia ser invadida, ia ser destruída, queimada pelos romanos, 2 anos antes o apóstolo Paulo foi decapitado, morto. Tem muita coisa que você não te ensinaram nos lugares que você vai, nos lugares que você foi. E nós somos a igreja verdadeira de Cristo. Eu fui comprado, fui lavado e remido pelo sangue de Jesus e comprado pelo um bom preço. Nós fomos comprados pelo um bom preço. Que preço foi esse? O sangue de Jesus derramado lá no Calvário. Viu, meu querido? Vamos prosseguir. Versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Né? A doutrina dos fariseus e dos saduceus. A doutrina desses 2 grupos de homens judeus, eram judeus, era a Torá. O que era a Torá? A lei de Moisés. A lei de Moisés tinha 613 mandamentos para ser cumprido pelos judeus. Se não cumprisse, era levado à presença do sacerdote e na lei tinha determinado o castigo. Toda punição estava aqui na palavra. No Novo Testamento também, toda punição dos salvos em Cristo está aqui, ó. Você sabia que nós estamos salvos no Espírito, mas se cometermos as obras da carne, tem um castigo? Já está aqui escrito. Eu não vou falar agora, eu já falei nos outros cultos. Tudo que nós cometemos, você lembra? Tudo que o homem semear, colherá. As obras da carne. Não vamos falar, porque nós já falamos tanto nesse assunto. Né? Se você quiser ver a mensagem, você entra no YouTube, está lá. 2 visualizações, 5. Pouca gente está vendo lá no YouTube, mas todas essas mensagens estão lá. Viu, meu querido? Estão lá, gravadas, esperando você se inscrever no canal lá, dar um like lá, para ajudar nós crescermos, levar a palavra ao mundo inteiro. Quanto mais pessoas se inscreverem lá no canal, no Facebook e assistirem ao vivo, e amanhã está na linha de tempo, na minha linha de tempo do Facebook, está lá o tempo inteiro, você vê a hora que quiser. Compartilhe para outras pessoas. Tem pessoas que quem nos salvou foi Cristo, mas através de nós muitas pessoas já foram salvas. Uma vez nós estávamos caminhando num determinado bairro e tinha uma mulher, ela estava com uma corda aqui já para se enforcar, para se suicidar. E chegamos na hora certa, porque Deus nos enviou ali naquele local. Não estou me vangloriando, porque toda honra e toda glória é para Deus. Viu, meu querido? E eu louvo a Deus por aquela vida que hoje está aí, ó. Quando Deus mandou Cristo morrer na cruz, Ele salvou todos os seus filhos eleitos. Aqueles que Ele escolheu. Nós pregamos sobre isso aqui. Mas essas tentações desse mundo, a concupiscência da carne, até nós que estamos na palavra, às vezes nós passamos apertado com essas coisas. Os desejos carnais. E se a gente não tiver alimentado por esta palavra, o corpo nosso vence o espírito. Quando fala carne, é o nosso corpo carnal.
Isso aqui, ó, essa carne. Ah, aí as pessoas dizem, a carne é fraca. Não existe isso. Existe o seguinte, a pessoa não se envolve com Deus, está vivendo corporalmente nas obras da carne, o espírito está fraco. E constantemente nós vivemos uma luta diária, o nosso espírito contra o nosso corpo, contra a nossa carne pecaminosa, contaminada, imperfeita. O nosso espírito veio do céu perfeito, vai voltar para lá. Isso aqui vai ser destruído, vai virar pó. Continuando, vamos ver de novo o versículo 12. E no domingo nós continuaremos este assunto. Lá nos três cultos, nós vamos falar sobre a sã doutrina também. E vamos ver agora, aqui ó, o versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que acautelasse do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. No início da live eu falei sobre a nossa doutrina. Vamos ler aqui onde está em Romanos. O Evangelho para nós está a partir dessa carta aqui, ó, que foi escrita aos Romanos. O apóstolo Paulo falando com os Romanos e nos orientando também, que essa carta é para nós também. O Evangelho está aqui, ó, dentro dessas cartas aqui, está o Evangelho, a sã doutrina está aqui. Mas nem tudo é sã doutrina. Por isso que nós temos que separar as coisas. Dentro dessas cartas aqui, tem capítulos da lei de Moisés, versículos, que não é o Evangelho da graça, mas que o apóstolo cita. Então essas coisas que nós temos que entender para agradar a Deus. E a Bíblia diz a palavra diz que uma das coisas para agradar a Deus é a fé. A fé ser ativada na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é a tua fé. Depois da cruz não é a nossa fé. É a fé do Filho de Deus que está em nós. É um dom. Quando ele subiu cativo ao cativeiro, quando ele subiu cativo ao cativeiro, ele deu dons aos homens. E um dos dons que ele deixou aqui para nós é o dom da fé. A fé que nós não tínhamos a capacidade de crer. E ele colocou uma parte dele para, através desse dom, crermos. Tudo o que ele fez. Você lembra de Tomé? Tomé não acreditou em nada que aconteceu lá na cruz. Ele disse, não, eu só acredito vendo. Quando viu Jesus, caiu prostrado lá. Aí Jesus disse, aí agora é fácil, né? Você vê. Mas Jesus disse também, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu não vi Jesus lá morrendo, você viu? Nenhum de nós aqui viu Jesus morrendo lá. Porque quando eu nasci, ele já tinha morrido por mim. Quando eu nasci, ele já tinha morrido lá na cruz por mim. Quando você nasceu, ele já havia derramado sangue pela tua vida, pela tua família, por tudo que você está passando neste momento. Que seja de bom, que seja de mal. Viu? Mas, estando no Evangelho, acontece mal na nossa vida? Acontece. A nossa luta diária é isso aí. O que mais acontece talvez na vida de quem está aqui pregando a palavra, de quem está envolvido com Deus, é o mal vindo diante de nós. O mal desse mundo. Olha o que nós estamos vivendo aí, este ano de 2020. Analise esse ano para ver. Vamos ver aqui, ó. Eu falei sobre a nossa doutrina. Vamos ler aqui Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Aqui, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui nesse texto vai falar sobre santo, lá no versículo 7. Nós já vamos ler, você lê em casa. E a pessoa me perguntou, o que é ser santo? A palavra santo já diz que é a pessoa que foi separada. E se nós somos santos no Espírito,
O que é que nós estamos separados de quê? Que nós estamos num mundo que tem droga, que tem bebida, tem tudo que não presta. De que nós estamos separados? É para separar destas coisas. Nós somos santos no Espírito, as coisas que não agradam a Deus, as obras da carne. Bebida, por exemplo, drogas, prostituição, roubos, assassinatos. Temos que ser separados dessas coisas, para fazermos a diferença. De inveja, de intriga, é as obras da carne. Eu já preguei sobre isso aqui. Romanos 1. Separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Aí o versículo 6, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós, outros, e Pai da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vendo? Nós pregamos a graça e o apostolado. Aí a pessoa me perguntou o que é graça. Graça é tudo que Jesus fez lá na cruz pela tua vida, pela minha vida e pela vida de todos aqueles que creem. O que ele fez na cruz? É o que nós estamos pregando cotidianamente aqui. Cada culto tem uma mensagem daquilo que Cristo fez lá na cruz, a graça dele. Né? E o apostolado? Estou fazendo agora o apostolado, eu estou ensinando, é o ensinamento. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 3,10 aqui, ó. Vamos ver aqui 3,10. Quando Paulo recebeu o Evangelho da mão de Cristo, ele ouviu, ele não recebeu na mão como Moisés recebeu ele ouviu da boca de Jesus Cristo ressuscitado o Evangelho. Ele disse assim, ó, segundo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Eu estou edificando sobre o fundamento é Cristo. Jesus, quando estava aqui, ele pregou, ele falando sobre o homem prudente e o homem insensato. O homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha firme. O homem imprudente é aquele que constrói a sua casa na areia. Vindo o vento, o vendaval, destrói, derruba. Mas nós, meu querido, nós estamos alicerçados na rocha, no fundamento, que é Jesus Cristo, Filho legítimo de Deus, e que morreu para derramar seu sangue no Calvário e nos dá vida e vida em abundância. Vive essa vida em abundância através da palavra. Receba esta palavra nesta noite. Receba o poder de Deus nesta noite na tua vida, para a tua família sair desse vendaval, sair dessa tempestade, sair desse lamaçal de lodo. Está entendendo, meu querido? Paulo recebeu, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento. A graça é tudo que Cristo fez lá na cruz. Ele fez milhares de coisas por mim e por você. E nós, às vezes, somos ingratos. A pessoa acorda, nem agradece a Deus por abrir os olhos e ter um novo e maravilhoso dia. Olha, eu trabalhei o dia inteiro hoje, cheguei cansado. Meu trabalho é bruto, é braçal. Né? Tem dia que eu faço coisa leve e coisa pesada, mas daqui a pouco eu vou deitar no meu leito e
Deus é tremendo. Você vai deitar no seu leito, você vai ter um sono, dormir. A Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus está providenciando maravilhas para nós. Está escrito lá no Salmo isso aqui. Maravilhas para nós. E a canseira que eu fui para aquele leito, no outro dia não vai ter mais. Porque durante a noite, durante o sono, Deus está nos restaurando a nossa mente, o nosso corpo carnal. Principalmente nós que estamos envolvidos no seu evangelho, na sua obra. A pessoa diz, estou fazendo a obra de Deus. Ninguém faz a obra de Deus, porque a obra foi feita na cruz. A obra de Deus é a igreja que somos nós. Eu estou edificando sobre a obra de Deus, que é Cristo. Então, meu querido, eu muito alegre de você estar me ouvindo, porque da minha boca, eu sou um vaso de honra usado por Deus, da minha boca está saindo a voz de Deus para a tua vida. O poder de Deus para a tua vida. O Espírito Santo está transmitindo no teu coração ao vivo para a tua vida este poder maravilhoso de Deus. A espada do Espírito, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na tua vida. A palavra de Deus na nossa vida. Olha, domingo nós vamos continuar falando sobre doutrina. Então nós vimos aqui, para nós encerrarmos a conclusão, nós vimos aqui, vamos voltar lá em Mateus 5, 16, o versículo 12. A conclusão da palavra aqui, os discípulos tiveram dúvida, porque Jesus falava em linguagem figurada, em parábolas, para os de fora não compreenderem. Nem o discípulo compreendia, mas o discípulo tinha uma vantagem. Chegava diante de Jesus e perguntava, Senhor, nós não entendemos essa palavra. E muitas das vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus e não entende. E é preciso, às vezes, a gente dizer assim também, Senhor, eu não entendi essa palavra. Revela essa palavra no meu coração, clara e nítida, verdadeiramente. Versículo 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então nós aprendemos aqui que fermento, Jesus usou numa linguagem figurada para eles não saberem que ele estava falando da doutrina deles. A doutrina. Doutrina é a mesma coisa que ensinamentos. A doutrina é a mesma coisa que ensinamentos. Então, a doutrina dos fariseus e saduceus, Jesus não agradava. Mesmo sendo da Torá, porque se você pesquisar sobre esses dois grupos de gente, você vai ver que eram homens arrogantes, eram homens avarentos, eram homens que estavam cheios de mosto, como diz a palavra, estavam cheios dos desejos carnais. Eles atuavam pela carne, não pelo Espírito. Então, eu quero desejar, não sei a hora que você vai estar ouvindo essa mensagem, mas eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu quero pedir a minha irmã Sônia aqui para dar o play aqui, nós estamos chegando ao final. Eu quero desejar para ti, só fazer uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, eu te louvo e te agradeço por este momento maravilhoso, onde nós fomos alimentados com a Tua palavra, saciados pelo Teu poder. Senhor, obrigado por essas vidas que estão do outro lado aí, ouvindo a Tua verdadeira palavra, ouvindo o Teu verdadeiro evangelho. Obrigado, Senhor. Aquela vida que está passando momentos de angústia, está angustiada, está aflita, que esta palavra vá de encontro à sua vida e alivia, em nome de Jesus Cristo. Abba, Pai.